A paz do Senhor, irmãos. Louvamos a Deus por esta oportunidade que Ele tem nos concedido nesta noite de estar aqui para prestar um culto em adoração ao nome daquele que era, daquele que é e daquele que será para todo sempre. Amém? Abra suas Bíblias juntamente com a minha no livro do Evangelho de Lucas. Livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Glória a Deus. Quero ler do versículo 11 a seguir, que traz por título o filho da viúva de Naim. Amém? Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 a seguir, que diz assim: E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Assentai-vos. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante desta palavra nesta noite, em que fala de uma mulher da cidade chamada Naim, o qual esta mulher já era viúva. E ela tinha até naquele momento o seu filho, que era responsável por ela, o qual tudo indica que era o que dava o sustento para a sua vida, que cuidava da sua vida. Mas com o passar do tempo, chegou um momento em que aquele jovem, em algumas traduções diz, o mancebo, veio também a falecer. O luto já não é algo fácil de se viver. O luto já não é uma situação fácil. Mas, se ponhamos no lugar daquela mulher, que já tinha passado pelo luto do seu marido, do seu esposo, e depois veio o luto do seu filho. E para complicar mais ainda, não tinha mais quem cuidasse daquela mulher. Tudo indicava que ela estava em uma situação precária, uma situação que, ao olhar humano, não tinha saída, não tinha para onde ir. O desespero daquela mulher, eu creio, que não era um desespero mais comum, mas além do comum. Era um desespero a ponto de não saber mais que rumo tomar da sua vida. E a Bíblia diz que aquele jovem veio a falecer. Creio eu que havia ali o velório. E estavam ali pessoas no velório tentando consolar o que não tinha consolo. Tentando resolver o que não tinha como resolver. Tentando dar uma solução ao que não tinha solução. Mas aquela mulher, ela estava, e eu creio que, quem sabe, passou uma noite no velório. E aquela tristeza, aquela mágoa, aquele desespero.
E cada minuto que passava, mais perto estava do sepultamento e mais perto estava de ela viver uma outra realidade na sua vida. Realidade esta que ela nem sabia que rumo que ela iria tomar. Lá do outro lado, fora da cidade, já havia um coveiro em que tinha aberto a cova e falando assim, daqui a pouco o jovem chega, nós iremos colocar ele desta cova e iremos sepultar ele, e ali acabou-se. Tudo estava pronto para a derrota daquela mulher. Tudo estava pronto para a pior situação na vida daquela viúva. Tudo estava caminhando para um desastre na vida daquela mulher. Mas quando foi o momento, inicia-se o cortejo rumo ao cemitério. E aquele cortejo, quando iniciou-se, alguém pode ter olhado para aquela mulher e falado assim, agora acabou. Não tem mais solução para ela. Já estamos levando o rapaz, o jovem, o mancebo para a sepultura. Não há mais jeito, não há mais solução. Como que ela vai fazer a partir de agora? Mas mal sabia toda aquela multidão, mal sabia até mesmo aquela mulher, que ali na frente Deus havia preparado uma vitória para ela. Deus havia preparado uma solução para ela. Às vezes nós vivemos os dias atuais. Quem sabe alguém possa estar olhando para você, minha irmã, meu irmão jovem. Quem sabe alguém possa estar olhando e falando assim, meu Deus, ela está cada dia pior, não sei até onde ela vai chegar. E você olha para você e você também não está vendo saída. Mas eu tenho algo profético a dizer na tua vida. Ali na frente tem uma vitória te esperando. Ali na frente tem uma bênção te esperando. Ali na frente, alguns minutos, alguns passos para frente, tem algo de Deus na tua vida que vai surpreender você e toda a sua família. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É logo ali na frente. Não temas. Alguém pode estar olhando e falar assim, não sei o que vai ser da vida dela, não sei o que irá ser da vida dele. E você também olha para você e fala, meu Deus, eu estou me afundando cada vez mais, eu não estou conseguindo sair da prova. Mas Deus manda te dizer, ali na frente eu tenho uma solução para a sua vida. Inicia-se o cortejo e começou-se aquela caminhada. A cada passo que dava, aquele coração da mulher partia. A cada passo que dava, era lágrima que ficava para trás. A cada passo que dava, era um menos esperança ela tinha. Era um pingo a menos de esperança que ela tinha. Mas a Bíblia diz que o cemitério ficava fora da cidade, e eles estavam caminhando rumo à porta da cidade, rumo à saída da cidade. Agora eu começo a imaginar, igreja do Senhor, aquela multidão, a multidão da tristeza, a multidão sem esperança, a multidão que está lá sem saber o que fazer, a multidão do choro, a multidão que muitas das vezes olha e só vê luto e não vê mais nada. A multidão que estava sem Jesus, ela estava que jeito? Saindo fora da cidade, juntamente com a morte, juntamente com o defunto, estava saindo da cidade. O que? A multidão da tristeza, a multidão da mágoa, a multidão sem esperança. Mas eu tenho de dizer também algo, que ao contrário desta multidão, a multidão da tristeza, ela estava saindo da cidade, mas vinha vindo ao contrário, vinha vindo entrando na cidade, a multidão que estava com Jesus, a multidão da alegria, a multidão da esperança, a multidão que não estava com a morte, mas estava com a vida. A multidão da alegria, ela vinha caminho contrário, ela vinha entrando
entrando na cidade, e a Bíblia diz que ambas as multidões se encontraram. Jesus, já batendo o olho e vendo o coração daquela mulher, já conhecendo a tristeza daquela mulher, já conhecendo o desespero daquela mulher, Jesus parou, olhou e disse a ela: não chores. Aí eu começo a pensar, as pessoas que estavam por perto, os murmuradores, eu creio que eles olharam, e esse homem agora está vendo o desespero desta mulher, está vendo que está levando o filho dela para o cemitério. Agora ele chega e fala: não chores. Quem está de fora não conhece a tua luta. Quem está de fora não sabe o que você está passando no teu trabalho. Quem está de fora não sabe a situação da tua família. Quem está de fora não sabe a situação financeira que você está passando. Quem está de fora não conhece nada, mas Jesus conhece. Mas Jesus, Ele sabe. Aquelas pessoas olharam: este homem quer aumentar o sofrimento desta mulher? Quem sabe alguém pensou assim? E Jesus olhando: não chores. Chegou e tocou na mulher e falou assim: não chores. Aí ele chegou até onde estava o problema. Onde está o teu problema? Jesus, ele olha para mim, ele olha para você. Ele está aqui, sim ou não? Amém. Ele olha para nós e fala: não chores. Por que estás chorando? Por que teu coração está magoado? Por que você olha, cumprimenta o pastor, senhor pastor, naquela alegria, mas o coração teu, Deus sabe como está. Deus sabe como está. O semblante é de sorriso, mas o coração está ferido. Deus sabe como está. Então a pergunta dele para você nesta noite: onde está o teu problema? Ele olha para você e fala: não chores. Não chores. Crê somente que verás a glória de Deus sobre a tua vida. Crê tu somente. Teu marido não viu, tua esposa não viu, teus filhos não viu, mas o Espírito Santo de Deus, Ele viu às 3 horas da madrugada você chorando. Ele viu e Ele disse: não chores. Onde está o teu problema? Jesus olhou para aquela mulher e falou: não chores. E depois ele se deslocou e foi onde estava o problema. Jesus, ele está caminhando onde está o teu problema. É financeiro, ele está caminhando lá. É enfermidade, ele está caminhando lá. Pessoas estão preocupadas com o resultado de exame médico, ele está caminhando lá. Ele está caminhando nesta causa. Crê tu somente, verás a glória de Deus. Aí ele deixou a mulher: não chores, agora eu vou ao encontro com o teu problema. Chegou-se onde estava o defunto, deitado. Tocou onde? No esquife. Hoje seria aqui para nós a alça do caixão. Tocou-se para nós na alça do caixão e disse: jovem. Algumas traduções: mancebo, levanta-te. Este problema que hoje ainda você falou que é um problemão,
para Deus não é nada. Essa dificuldade que hoje ainda você pode ter falado: meu Deus, não sei que rumo eu vou tomar. Para Deus isso não é nada. Não é nada. Está tudo nas mãos dele. E a hora que ele tocar, assim como tocou lá naquele jovem, lá no esquife, a hora que ele tocar, ele vai dizer: chegou a hora da tua bênção. Chegou a hora da tua vitória. Mas não entra em desespero, não vai querer sair correndo sem rumo a tomar, ou tomar decisões precipitadas. Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas ouve a palavra de Deus nesta noite. Deus está dizendo: não chores. E Ele está indo ao encontro das suas dificuldades. E aí a hora que Ele falou: levanta-te, o defunto, o jovem, o mancebo se levantou e ele entregou com vida para sua mãe. A multidão da tristeza, a multidão que não tinha esperança nenhuma, a multidão que via só choro, a mulher que não tinha consolo nenhum, naquele momento parece que eu vejo, quem sabe ela deu um salto de alegria e glorificou a Deus, porque Deus visitou aquele povo. É isto que Ele quer fazer com você. É isto que Ele quer fazer com nós. O coveiro, tenho certeza que já estava com a cova aberta, porque já ia indo o cortejo, a cova tinha que estar aberta. Ele que fez o quê? Fechou novamente a cova, vazia. Muitos estão esperando você entrar na cova da falência, na cova da mágoa, na cova da tristeza, na cova que não tem solução. Você, aquele lá acabou, não tem mais jeito. Muitos estão te querendo enterrar vivo, mas eu tenho algo a dizer: eles vão ter que fechar a cova, porque Deus está visitando o seu povo nesta noite. Vai ter que fechar a cova, porque a vitória ela é minha, ela é sua, ela é nossa, ela é do povo de Deus. A vitória ela é do povo de Deus. Então, igreja do Senhor, Deus visitou aquele povo, Deus visitou aquela viúva, deu a vitória para ela, algo que ninguém imaginava que tinha solução, mas para Deus ainda tinha solução. Eu quero dizer que o teu problema, a tua luta, para Deus não é nada, para Deus não é nada, para Deus não é nada. A hora que Ele entrar com providência, Ele vai solucionar a tua vitória. E se você crê, hoje ainda é a noite da tua vitória. No fim desse túnel que você tanto fala que está no fim do túnel, tem uma luz de esperança. E esta luz se chama Jesus Cristo. Não chores, não te desespere, creia tão somente que verás a glória de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a amada igreja. Deus abençoe os irmãos. Medite nesta palavra dia e noite. Medite nela e creia tão somente que este problema que você chama, como eu já disse e volto a repeti-lo, que você chama de problemão, para Deus isso não é nada. Crê somente que verás a glória de Deus. Deus abençoe, pastor. Amém, amém. Vamos orar, irmãos? Foi me dada a oportunidade para orar. Vamos pôr em pé. Amém. O pastor está falando, se alguém desejar a unção, só vir aqui à frente.
que ele estará designando alguém, eu creio, não sei, ou o pastor mesmo, amém? Para ungí-los, amém? Se tem alguém que deseja unção, sai do teu lugar, vem aqui para a frente, aleluia, aleluia. Onde está o teu problema? Quando Jesus foi em direção daquela mulher, e depois daquela mulher, ele foi em direção ao problema dela. Onde está o teu problema? Jesus está indo na direção do teu problema. E esse problema para ele não é nada. Não é nada. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome, ó Pai, por esta palavra, ó qual o Senhor tem nos dado nesta noite. Assim como o Senhor, ó Pai, deu a alegria para aquela mulher em que muitos pensavam que já era o fim dela. Eu tenho certeza que o Senhor possa estar dando alegria no coração de muitos que aqui estão hoje, ó Pai. Que o Senhor possa estar visitando este coração, curando enfermidades, abrindo porta, repreendendo o mal, salvando vidas, ó Pai, salvando os filhos, salvando a esposa, salvando o marido, salvando a família, ó Pai, em nome de Jesus. Quem sabe esta pessoa tem dito que esta causa é impossível, mas aos nossos olhos também ressuscitar aquele jovem era impossível, mas para o Senhor não há nada impossível. Vai em direção, ó Pai, do problema, da dificuldade desta pessoa, conceda a bênção, conceda o milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, moço. Glória a Deus. Irmãos, se assentem um pouquinho. Vamos ouvir as nossas crianças que estarão louvando o nome de Jesus neste momento.